insistindo, vou bater palma, então. Vamos começar. Ai, eu amo. Hello, meu Brasil brasileiro! E o BBB, meu Brasil, ele tá dando o que falar. No último domingo, o programa bateu o recorde de audiência dos últimos 11 anos. E é sobre ele, sobre essa edição que já tá sendo histórica, com menos de 2 semanas, que nós vamos falar hoje. Por isso, se você já gostou do tema, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já manda pra todo mundo, porque hoje o babado com o BBB tá fortíssimo. Vem comigo! Então o tema hoje é esse grande ícone que tá aí causando comoção na sociedade, o Lucas Penteado. Vamos começar aí com uma introdução de como começou a grande treta com ele, a grande redenção dele dentro da história do BBB. Voltando aí uma semana, mais ou menos, o Lucas, na festa de sexta-feira da primeira semana do BBB, ele bebeu um pouquinho demais, e aí ele acabou criando algumas tretas com alguns dos participantes da casa. Ele deu ali uma leve encheçãozinha de saco em muitos dos participantes, o que durante a madrugada fez com que todo mundo se revoltasse com essas atitudes dele, mas era muito em virtude da bebida, da questão da idade e dele ter feito assim todo um... Gente, o que ele ia falando ali, ó, na cabeça de um, na cabeça de outro, mas é aquela coisa, gente, que acontece, não vamos mentir, hein? Vocês bem sabem, vocês têm aquele amigo que vai pro rolezinho com vocês e sempre dá aquela causada e todo mundo no dia seguinte sabe que rolou e continua, né? Não? Foi a mesma coisa. Foi isso que aconteceu com o Lucas, só que todo mundo se revoltou. E aí, a partir do dia seguinte dessa festa, uma tríade ali, encabeçada por Carol Conká, Lumena e Nego Di, começaram a propor que a casa virasse a cara pro menino. Tipo, real, oficial. As pessoas passaram a cortar ele, passaram a cancelar o Lucas por conta de um erro em uma das primeiras festas na primeira semana do BBB. Gente, acho que pode um negócio desse? Pelo amor de Deus, uma casa, uma edição onde tanto estava se falando sobre cancelamento, eles cancelaram a vivência em comunidade do menino nessa microcomunidade do BBB. Eu mesma já achei um absurdo, já achei uma loucura. E foi aí nessa hora que a gente descobriu o quê? O monstro. Mas não é o monstro do anjo, não. É um monstro conhecido como Jaquepatombá. Ou como diriam uns poucos aí na boca pequena, a famosa Carol com K. Ou seria Carol com C de Curitiba. Mentira, que a galera de Curitiba é sensacional. Um beijo pra Curitiba. Dona Carol com K começou a revelar as suas verdadeiras cores, a sua verdadeira face. Quando ela começou a tratar esse menino, que até então, até essa festa, ele tava chamando ela de mãezona, eles estavam juntos ali o tempo todo, começou a tratar ele como se ele não fosse nada, como se ele fosse lixo. Chamou o menino de... Pode botar o pi aí. Chamou ele disso várias e várias vezes. Protagonizou uma das cenas mais tristes e mais tocantes da história do Big Brother, quando na segunda-feira, no jogo da discórdia, tem um momento que ele tá falando com ela, ele tá se justificando e ela fala: não olha pra mim, não olha pra mim. Ele vira o rosto e ela fala: é isso, mamacita fala, você obedece. Gente, aquilo é absurdo. Ela protagonizou uma das cenas de falar pra ele sair da mesa, porque ele só ia comer depois que ela comesse. E a casa inteira, até então, ouvindo, seguindo o que ela tava falando, e todo mundo excluindo uma pessoa da convivência. Eles cancelando. Eu volto nessa palavra de cancelamento pra gente ver o quão maléfico isso pode ser pra convivência social quando você exclui uma pessoa disso. Foi absurdo. Não é à toa que este grande monstro, Carol com C, está aí já tendo, mesmo sem saber, ela já tá sofrendo algumas consequências dessas atitudes que ela tá tendo dentro da casa. Ela já perdeu quase 400 mil seguidores nas suas redes sociais e já perdeu cerca de 5 milhões de reais em contratos de publicidade. Olha só como a atitude de uma pessoa canceladora e que tem um ato de ringleader, de querer chegar e chamar a galera pra poder fazer atitudes que muitas das vezes cancelam os outros, podem ser negativas para a sociedade e para ela mesma. Shame
all new. Eu admirava muito a Carol e eu tô muito chateada com essas atitudes. Depois de todos esses acontecimentos que rolaram aí nessa primeira semana e início da segunda semana, lembrando que a casa inteira acabou virando a cara pro Lucas, só não colocaram ele no primeiro paredão porque ele estava imunizado. A gente chega pra essa última festa desse último final de semana, que foi no sábado, que gerou dois grandes momentos protagonizados exatamente por Carol Conká e Lucas. O primeiro grande momento foi Carol Conká, que criou na mente dela uma briga com a Carla Dias por conta de um boy que é o acrebiano ou o microbiano, não sei, socorro, que era um boy que a Carol estava ficando e que ele nem tava com ela nessa festa, em momento algum. E ela criou na mente dela de que a Carla Dias queria ficar com esse boy e ela foi extremamente grossa, desumana e ríspida com a Carla Dias, como se a Carla Dias estivesse dando em cima do boy dela propositalmente e tirando também todo o poder de quê? De que se ele quisesse ficar com a Carla Dias e não quisesse ficar mais com ela, teoricamente estaria tudo bem. Mas primeiro que o boy tava dormindo a noite inteira, nem ligando pra briga, pro ciclo que tava pegando fogo, e Carol Conká distratou a Carla Dias o tempo todo. Opiniões dela foram colocadas, não digo nem que foram colocadas em xeque, mas as pessoas só queriam um pouco mais de confirmação. Isso fez com que ela, na sua teia de mentiras, percebesse que ela poderia ser descoberta e desencadeou um estopim dela falar que iria sair da casa, de que ela não precisaria estar ali e de que ela tem um grande público aqui fora que a apoiaria e ela não precisa disso. Vocês contam ou eu conto? Seria meu sonho contar. Pois muito que bem. Essa foi uma grande thread que aconteceu relacionada com a Carol Conká, Carla Dias e Acrebiano. Em paralelo a esses acontecimentos com Dona Carol Conká, Carla Dias, que foi arrolada numa briga que nem ela mesma sabia, foi acordada para participar de toda essa trama de um trio que só existia dentro da cabeça da própria Carol, estava rolando um dos momentos mais marcantes da história do BBB e da história da TV aberta no Brasil. O primeiro beijo gay entre dois homens ocorreu naquela noite entre Lucas Penteado e Gilberto. Gente, foi icônico demais, foi assim, incrível. Eu amei, eu tenho certeza que muita gente que tá aí, ó, vivendo essa quarentena também ficou como eu, muito da engatilhada, porque foi um beijão cinematográfico. E como infelizmente já era de se esperar, gerou uma grande confusão e gerou muitos questionamentos, né? O que eu acho absurdo. Quando a gente teve Thaís beijando o Fiuk, ninguém questionou se aquilo poderia ser jogo. Quando teve a Acrebiano beijando Carol Conká, ninguém questionou se aquilo ali podia ser jogo. Agora, quando tem dois homens se beijando, essa foi a grande questão. Será que é jogo? A primeira pessoa da noite a conversar com o Lucas depois do que aconteceu foi a Juliette. Ela sentou e conversou com ele e começou a falar pra ele, perguntar se aquilo era real, como ele tava se sentindo. Ele falou que era, que ele é uma pessoa bissexual e que aquela foi a primeira vez que ele colocou isso pra fora e foi em rede nacional. Ele sentiu aquilo naquele momento e fez. E ela falou: olha, se você tá me dizendo que é real, tudo bem. Mas se for jogo, saiba que essa vai ser uma jogada muito baixa, a gente não vai gostar disso. E aí ele começou a perceber vários comentários, vários zum zum zum, uma coisinha, um monte de gente achando que isso foi jogo, que era só uma jogada por ele estar na iminência de ir para o paredão. E aí, depois de ele ter tido essa conversa com a Juliette e ter percebido que a casa inteira começou a se voltar contra ele, começou a falar um zum 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 daqui, outro dali, a Lumena, que é uma pessoa LGBTQIAP+, porque ela é uma mulher lésbica, foi falar com ele, já apontando o dedo na cara dele, dizendo que ele estava sim usando isso como jogo para poder ter a comunidade LGBTQIAP+ ao seu lado. Isso tocou muito ele, porque ele falou: gente, agora a todo momento eu preciso me justificar, agora eu tenho que me justificar e provar que eu sou sim uma pessoa bi. Pra quê? Pra quê que eu preciso tanto ficar aqui
suprindo as necessidades e as coisas que vocês acham que eu sou. Eu tenho que ficar me provando a cada segundo. E isso foram, assim, cenas muito dolorosas de se assistir. Eu tava assistindo tudo ao vivo, então foi muito difícil de ver a casa inteira se voltando contra uma situação por ter sido um beijo homoafetivo e por ele ter se declarado uma pessoa bi. E as pessoas querendo colocar em xeque por que ele não falou isso antes, sabendo que a sociedade é uma sociedade julgadora e a gente tendo a prova disso exatamente naquele momento, onde todas as pessoas que estavam ali estavam julgando a atitude dele como se fosse algo que ele tivesse que escrever na testa, como se fosse algo que ele deveria ter falado muito antes. Todo mundo que estava ali estava colocando isso em xeque. E uma das cenas mais estarrecedoras e que culminaram no fato de o Lucas ter querido sair da casa foi quando Lumena, Carol Conká e Poca encurralaram o Lucas depois que ele já estava com as malas prontas, dizendo que queria sair da casa, falando que ele não era especial por ser uma pessoa bi. E detalhe, lembrando que ele não só é uma pessoa bi, como ele estava tendo essa primeira experiência externalizando isso em rede nacional e as pessoas estavam diminuindo a vivência dele por achar que era jogo ou por simplesmente olhar para ele e achar que ele era uma pessoa que não merecia acolhimento. Gente, esse momento assim foi muito tocante. Ele chorou, o tanto que ele chorava durante a noite e falava que precisava sair de lá para conversar com as pessoas que realmente o amavam, que era a sua família, a sua comunidade, porque ele precisava saber como todos esses lugares iriam reagir o fato dele ser quem ele era. E as pessoas que estavam ali em volta dele não estavam sabendo como realmente acolher essa pessoa. E aí, né, o resto é história. Como a gente sabe, o Lucas ficou ali esperando no confessionário, saiu. Graças a deusa, foi ovacionado pela sua comunidade, foi ovacionado por todos nós que estamos aqui fora. Gente, tudo isso que rolou na casa foi muito pesado, muito tocante e gerou aí várias discussões. Inclusive, eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso tudo que rolou na casa? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, que eu tô aqui acompanhando. Quero saber o que vocês acham que vai acontecer com o Lucas da agora pra frente. O que vocês acham que vai acontecer com o jogo. E aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aqui. E tudo isso levantou uma grande questão relacionada ao debate sobre bifobia e saúde mental. Porque ainda existe todas essas questões no nosso país. O fato de uma pessoa ser bi, ela sofre preconceito de ambos os lados, sejam de pessoas héteros, sejam de pessoas homo. É como se a pessoa que é bi, ela tivesse no meio termo. Em algum momento ela precisa se decidir por algum dos lados, né? Isso é muito bizarro como acontece na nossa sociedade. Ela é tão machista que, por exemplo, quando a gente vai falar de uma pessoa bi masculina, se um homem está beijando outro homem, na mente de todo mundo que tá vendo aquilo, automaticamente esse é um homem gay. É como se essa pessoa bi, que é um homem, que é uma pessoa do sexo do gênero masculino, é como se essa pessoa não tivesse o direito de amar o gênero feminino, de amar o gênero oposto da mesma forma e intensidade que ele ama o gênero masculino. Na verdade, ser uma pessoa bi também não quer dizer nada a ver com isso, com intensidade. É a forma como essa pessoa sente afetividade por esses dois gêneros. Agora, já quando a gente vai falar de uma pessoa bi feminina, o mundo é tão machista que o quê? Dessa forma pode. E da mesma forma não é considerado, porque é como se uma mulher não fosse amar só uma mulher, né? É como se isso fizesse parte do imaginário masculino. Ah, se eu amo uma mulher bi, eu com certeza em algum momento vou ter uma situação onde eu vou ter duas mulheres se envolvendo comigo ao mesmo tempo. Então isso é validado. Na verdade, também é uma forma de invalidar a vivência dessas mulheres bis, porque na verdade se considera que elas são mulheres héteros que também gostam de estar com outras mulheres, mas só estar com essa mulher como se não fosse suficiente. Toda essa vivência e história da pessoa bi, ela é sempre invalidada na nossa sociedade, é sempre posta em xeque. E quando você coloca a vivência de outra pessoa em xeque, você afeta a forma como ela se relaciona consigo mesma e a forma como ela se relaciona com os outros, a forma como ela se relaciona com a sociedade, na sua afetividade com as outras pessoas. E tudo isso é muito perigoso
para a saúde mental dessa pessoa bi. E isso é algo que depende muito do externo, das pessoas com quem a gente convive. Por que que a gente respeita uma vivência hétero ou uma vivência homo em detrimento de uma vivência bi? Por que que a nossa sociedade precisa ser binário? Ou você é um, ou você é outro. Se você é algo que está em ambos, se você é algo que coexiste, você na verdade é uma pessoa indecisa. Essa é uma vivência que não é validada. A gente precisa muito levantar essas questões, debater essas questões que são muito importantes e pungentes e que vieram à tona com todos esses casos que ocorreram aí nos últimos dias no BBB. Tanto que quando se fala de Lucas nesse Big Brother, é importante a gente lembrar que ele é um ser interseccional. Essa palavra interseccionalidade, que muito se foi falada no ano passado, esse ano volta aí com força. Às vezes a gente ouve e não sabe o que significa. São todos esses marcadores que se intercruzam nessa mesma vivência. O Lucas é um homem preto, periférico e bissexual. Por que, num país tão preconceituoso como o Brasil, ele já iria, assim, se assumir bissexual? Por que que ele escolheu esse momento? Essa questão, ela tá relacionada à falta de acolhimento que a sociedade já predispõe à pessoa LGBTQIAP+, e ainda mais a uma pessoa bissexual. E quando ele se assume dentro de uma casa, onde ele vê outras pessoas e convive com pessoas da comunidade LGBTQIAP+, dia a dia, isso foi exatamente o que ele não teve. O que ele temia não ter aqui fora, ele recebeu menos ainda dentro da casa. Pessoas que também eram bissexuais, pessoas que são LGBTQIAP+, acabaram repelindo a existência, acabaram colocando em xeque a vivência dele. Por isso que é importante se falar sobre o acolhimento das pessoas bissexuais, das pessoas LGBTQIAP+. Acolha essas pessoas, entenda essa vivência que muitas das vezes vai ser diferente da sua, e é aí que a gente aprende a genuinamente respeitar o próximo. Isso que aconteceu nos faz nos questionar sobre todos esses pontos e questões. Bom, meu Brasil, faltou alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa sobre isso? Vocês já sabem, né? Só comentar aqui, ó, só colocar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse debate com todo mundo que vocês conhecem, lá no grupo da família, no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que essas são questões urgentes e importantes que se sejam discutidas, porque é só com conhecimento que a gente aumenta o respeito. É só assim que a gente consegue olhar o outro com carinho e respeito. Tá tudo certo, meu Brasil? É sobre, e até semana que vem. Esse daqui foi um vídeo já especial, com esse assunto bem quentinho pra vocês. Beijo, beijo!